Pronto, o senhor já pode iniciar, tá certo? Com a nossa oração, né? Como de costume. E aí, em seguida, eu peço ao irmão José Carlos, por gentileza, que já entre para... Perdão, antes do irmão José Carlos entrar, né, eu vou pedir, por gentileza, que eu vou passar para os irmãos um pouco sobre o nosso projeto, Professores Conectados, e aí nós vamos dando sequência, o irmão José Carlos apresenta o nosso palestrante, tá ok? Pode iniciar, pastor Marcos Anísio. Amém. Vamos orar, vamos iniciar orando ao Senhor como um bom assembleando. Oremos, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Criador e Senhor dos céus e da terra. Bendito seja o teu grande e poderoso nome. Damos-te graças pelo dia de paz e por esta feliz oportunidade, quando de forma online estamos reunidos para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que tudo seja para edificação, que tudo seja para o nosso crescimento, que tudo seja, Senhor, que tudo concorra para a glória e louvor do teu nome. Deus de Israel, dos altos céus, ouve nossa oração. Fica conosco e nos ajuda, em nome e por amor do teu Filho, que reina para todos sempre. Amém. Nós estamos aqui na projeto Professores Conectados. Espero que os irmãos estejam me ouvindo bem. Eu estou aqui recebendo ainda alguns irmãos na sala, né? Alguns irmãos falando aqui para nós, né? Vou só desligar, porque eu estava até, inclusive, assistindo uma aula também, enquanto eu estava atendendo os irmãos. E aí eu peço aos irmãos, por gentileza, que mantenham, por favor, os seus celulares, ou, perdão, os seus áudios, tá certo? E vamos iniciar aqui a nossa aula. O projeto Professores Conectados, como os irmãos já sabem, ele foi iniciado, ele teve uma iniciativa, né, quando nós ingressamos na pandemia, após nós termos que parar um projeto que nós estávamos fazendo, que era o Polo Pedagógico, e aí nós ficamos pensando como é que nós vamos continuar as nossas capacitações com os nossos professores. E aí, dessa forma, nós iniciamos com algumas aulas, né, isso voltada para todo o público de professores de escola dominical. Temos 3 pilares dessas palestras: Ministério do Professor, Pedagógico e também para a escola dominical, tá ok? Então, sempre que os irmãos receberem os nossos links, estarão pautados os temas nesses 3 pontos. E hoje nós temos aqui conosco um pastor, né, muito conceituado em nosso meio, no meio pedagógico. Enfim, quem vai fazer a apresentação do currículo? Peço, por gentileza, que o irmão José Carlos habilite o seu áudio. Irmão José Carlos. E, por favor, faça a apresentação do nosso palestrante. Eu já encaminhei a biografia dele aí no seu WhatsApp, irmão José Carlos. Ok. A paz do Senhor para os irmãos. Não sei se o irmão José Carlos está ouvindo. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Do Senhor. Graças a Deus. A paz do Senhor. Oh, a paz do Senhor. Hoje nós teremos um A paz do imenso Senhor, meu amado. prazer. Deus abençoe. Amém. Hoje nós teremos o imenso prazer de receber em nossa sala, na Paraíba, né, o pastor Marcos Tuller. Para quem não conhece, segue o currículo do pastor Marcos Tuller, que é do Rio de Janeiro. É pastor, escritor, pedagogo, bacharel em teologia, pós-graduado em docência superior, psicopedagogia, gestão e supervisão escolar. É mestre em educação, conferencista e articulista de revistas acadêmicas. É membro da Academia Evangélica de Letras Emílio Conde e membro correspondente da Academia Evangélica de Letras do Brasil. É autor dos livros Manual do Professor de Escola Dominical, é um best-seller, no qual eu tenho, Recursos Didáticos para a Escola Dominical, Dicionário de Educação Cristã, Ensino Participativo para a Escola Dominical, Abordagens e Práticas de Pedagogia Cristã, Didática Essencial, publicada pela CPAD, e Sumário de Escatologia e Soteriologia, Educação Cristã,
temas selecionados, publicado pela editora Letras e Verso. Foi chefe de Educação Cristã da CPAD por 12 anos, comentarista de lições bíblicas para adolescentes, juvenis, coordenador professor do CAPED, curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical, no mesmo período. Eis aí o currículo do nosso pastor Marcos Tuller. Pois bem, irmão Zé Carlos, eu gostaria, antes de iniciarmos a apresentação, passarmos a palavra para o nosso pastor Marcos Tuller, de passar aqui algumas recomendações que são importantes aos irmãos, tá certo? Primeiro, nós vamos mudar um pouquinho hoje a nossa dinâmica de trabalho. Ao final, nós vamos passar para o pastor Marcos Tuller apenas as perguntas que serão escritas no chat, tá certo? Possivelmente, irmãos, se surgirem assim, tipo 20, 30 perguntas, não conseguiremos responder todas, mas vamos procurar responder o máximo de perguntas possível. Dessa forma, não estaremos no final habilitando os áudios para os irmãos falarem, tá bom? A não ser que a pergunta que o senhor ou a senhora venha fazer aí no chat não tenha sido bem compreendida pelo nosso pastor Marcos Tuller, porque aí dá mais para a gente falar um pouco mais. O que estava acontecendo nos outros encontros? Os irmãos pediam para falar, não faziam perguntas e os comentários eram muito extensos, acabava não agregando muito. Então, dessa forma, nós vamos dinamizar para a gente, de fato, ter algumas respostas que nós queremos, né, essa aula tão maravilhosa esse tema que ele vai ministrar hoje conosco, que é sobre o plano de aula. E aí, os irmãos já vão fazendo as perguntas no decorrer, aí eu vou anotando aqui as perguntas como mediadora. Outra coisa importante que eu quero continuar pedindo aos irmãos, procurem deixar os áudios desabilitados, porque já temos hoje, agora na sala 130 pessoas, e não mexam nessa opção apresentar tela. Todos que estão aqui na sala passaram por um treinamento, e o que eu mais reforço porque a Google, quando criou esse aplicativo, ela fez uma tradução errada. Ela, ao invés de colocar compartilhar tela, quem tem o Zoom sabe disso, que tem essa opção lá, ela colocou apresentar tela. Os irmãos acham que é para expandir a tela, porque na versão do celular, o vídeo ele é só a metade. Aí os irmãos querem procurar expandir a tela. Tem um irmão agora aqui que eu tive que, infelizmente, remover, porque eu já tinha orientado e ele está mexendo nessa opção. Aí acaba atrapalhando muito a aula, tá certo? Então, eu peço aos irmãos que mantenham o celular quietinho. Você já está com o áudio desabilitado. Se quiser depois mexer no aplicativo, pode me chamar na sala, eu lhe ensino, eu lhe ajudo, mas agora não é a hora de mexer. Agora é a hora da gente ouvir a palestra do pastor, tá bom? E vamos continuar nos comunicando aí pelo chat. Outra coisa importante que eu quero pedir aos irmãos, tá certo? É que não esqueçam de mandar as perguntas, tá bom? Porque perguntas que nós vamos nos basear no final. E eu quero mostrar aqui rapidamente aos irmãos, eu combinei com o pastor Marcos Tuller, que eu iria mostrar o site dele, certo? Por quê? Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre algumas coisas, sobre os livros dele, e aí eu queria mostrar o site dele, para que os irmãos conheçam o site. Eu estava até aqui com ele aberto, que eu estava vendo a biografia, né? Então, deixa eu entrar aqui na página principal do nosso pastor Marcos Tuller. É bem simples, você só chegar lá no seu navegador e digitar Marcos Tuller. Muito simples, assim, bem dinâmico, e você consegue aí visualizar tudo que o ministério, né, do nosso pastor Marcos Tuller nos oferece. Ele é um conferencista e ele é um educador. Acredito que os irmãos já estão aí vendo na tela de vocês. Então, aqui ele vai falar sobre uma promoção do e-book que ele tem. Em cima aqui tem a biografia dele. Tem a parte que ele trata de educação infantil. Então, nós temos na sala hoje muitos irmãos do Ministério Infantil. Tem um projeto que ele tem aí chamado Casa do Educador, as palestras, os artigos, o livro dele. Inclusive, ele vai dar um spoiler para a gente agora, que está saindo um livro quentinho aí do forno, ele vai falar desse livro também para a gente, tá certo? E aí eu gostaria de pedir, por gentileza, que vou
voltar aqui para a tela, vou parar de apresentar. E aí eu gostaria de pedir já, por gentileza, que o nosso professor Marcos Tuller, ele venha, ele habilite seu áudio, para que nós possamos já passar para ele a palavra. Pastor Marcos Tuller. Deixa eu ver aqui no... Pastor Marcos Tuller. Vou só procurar ele aqui no chat. Pastor Marcos Tuller, o senhor tem que habilitar o seu áudio, viu? Nós não estamos ouvindo o senhor ainda. Estou vendo que o senhor está aqui na sala. Se o senhor tiver no notebook, pega com o mouse, lá embaixo em detalhes. Pronto, habilitou. Ok. Pai do Senhor, pastor Marcos Tuller, boa noite. Boa noite, tudo bem? A paz do Senhor. Pai do Senhor. Estamos ao vivo? Pronto, pode tomar a palavra. Sim, já estamos vendo o senhor, tá certo? Eu vou desabilitar o meu áudio, aí o senhor pode falar. Pode começar com a apresentação dos senhores, tá certo? E quando o senhor quiser, eu já coloco a apresentação para o senhor. Ah, tá certo. Muito bem, então eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse grandioso evento educacional, desta forma, não é? Online. Eu que ao longo de 30 anos vim viajando pelo país, lecionando, formando professores, sempre de forma presencial, não é? E agora a gente tem que se adaptar a essas novas tecnologias, especialmente numa situação tão especial como esta pandemia, não é? Então, nós temos que aderir a essas novas tecnologias. E é interessante, porque eu já vinha me interessando muito como pedagogo, como especializado na área técnica de didática, nessa forma de ensino virtual. E agora, claro, a coisa virou uma urgência, não é? Uma necessidade premente. Então, estou muito feliz de poder participar com os amados irmãos. Bom, como os irmãos sabem, né? Eu tenho 10 livros agora, 10 livros publicados, 6 deles pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O primeiro foi o Manual do Professor de Escola Dominical. Esse livro ele é um best-seller. Ele ganhou um prêmio interessante na área literária cristã, que é o prêmio ABEC, que é chamado de Arieté hoje. Isso em 2004, 2005, mais ou menos. Ele foi publicado também em espanhol. Eu tive o privilégio, o prazer de ter viajado para os Estados Unidos, para Miami, ter participado da Expolit, né, uma feira literária para a língua latina, e lá eu pude apresentar o Manual do Professor de Escola Dominical. Depois veio os outros livros, Recurso Didático para a Escola Dominical, que muitos irmãos conhecem, depois Ensino Participativo para a Escola Dominical, uma nova perspectiva para a docência cristã. Depois eu lancei o Dicionário de Educação Cristã, ainda hoje é o primeiro e único dicionário de educação voltado para a área cristã, né, até hoje. Depois eu lancei a Abordagem Prática da Pedagogia Cristã, e, por fim, agora, no ano passado, eu lancei Didática Essencial. Esses foram os livros lançados pela Casa Publicadora. Lancei também alguns outros, né, por outras editoras, como Educação Cristã, Temas Selecionados, depois a Educação Cristã Relevante, pela editora Reflexão, e agora, recente mesmo, né, na verdade está em fase de lançamento, o meu novo livro, eu quero apresentar para vocês em primeira mão, que é o livro Discipulado, isso mesmo, Discipulado, Ensino, Crescimento e Consolidação. Em breve vocês estarão conhecendo aí com mais detalhes esse meu novo livro. Ok? Agora eu quero apresentar a vocês mesmo, assim, com bastante ênfase, o meu curso online. Como eu disse, né?
ao longo de 30 anos, viajando e formando professores, tanto na área da educação teológica, quanto na área da educação cristã, no sentido mais amplo, especificamente voltado para a escola bíblica dominical, sempre presencial. E agora estou lançando o meu primeiro curso de formação de professores. É um curso de técnicas em didática e práticas pedagógicas online, 100% online. São 6 módulos, aliás, 5 módulos, perdão. Cada módulo tem 3 aulas. Essas aulas têm muitos recursos virtuais, como vídeos, áudios, aulas, vídeos na forma de PowerPoint com áudio, tem também muitos textos em PDF, enfim, são vários recursos, formas de avaliação distintas, e eu gostaria que vocês conhecessem esse curso online, ok? Professor Eficaz. Professor Eficaz. Estou muito feliz, foi 1 ano e meio de muito trabalho, e me dediquei muito a esse trabalho, e também fiz de forma profissional, tem pessoas competentes me assistindo e me assessorando, melhor dizendo, né, nessa parte técnica. O curso está excelente. E ele está em lançamento ainda, né? Está no preço de lançamento. Mas hoje, em caráter muito especial, eu vou fazer uma promoção relâmpago aqui para os irmãos, ok? Vou deixar assim bem baratinho mesmo. E vocês podem ir lá agora, os que estão nos ouvindo, e conferir. O Leonardo está lá, o meu assessor técnico, para dar total assistência a vocês, quem for lá. É só ir pelo site, meu site oficial, www.marcostuller.com.br. Eu vou repetir, www.marcostuller.com.br. E agora, nesse momento, vocês já vão encontrar um link direcionando já para conseguir adquirir nessa promoção, ok? Quem estiver interessado, é só chegar lá agora, nesse momento, e eu estou muito feliz mesmo por esta grande oportunidade que os irmãos estão me dando. Eu sou um eterno apaixonado pela educação cristã, não é? Muito bem, eu tenho lá também, já que me deram a oportunidade para falar agora, que depois vem a aula mesmo, né? Eu tenho alguns e-books também nessa mesma plataforma, a Hotmart, e alguns e-books voltados para a área da educação, tá? Planejamento da aula, construindo um fazer pedagógico consciente, inclusive é um e-book voltado para o tema que estamos tratando, que vamos tratar hoje, métodos e práticas de ensino. Para gostar de ler e estudar, é muito interessante esse trabalho que eu fiz, né? Que fala sobre técnicas de estudo e técnicas de leitura. Alguns irmãos, alguns professores têm muita dificuldade com a leitura no sentido mesmo de assimilar o conteúdo da leitura, né? A nova visão educacional brasileira e sua influência na família, muito importante esse book. E depois tem a coleção Sumários, né, para ajudar os professores na área teológica. Sumário de soteriologia, de escatologia, de hermenêutica, enfim, tantos outros que surgirão ainda. Tá certo? Bom, então, é isso que eu queria falar com os irmãos inicialmente, aproveitando aqui essa oportunidade, esse espaço. Ok, então, estou pronto aqui para começar a aula, aguardando aí o sinal dos nossos organizadores, ok? Irmã Silemar. Ok, pastor, posso já colocar aqui a apresentação? Pode colocar. Vamos começar, então, propriamente, né? Ok, só um momento, por favor. Então, os irmãos, durante aí a nossa aula, podem ir lá no meu site, né? E conferindo lá, e vendo a promoção do curso, dos e-books, tá bom? E outra coisa, é só para vocês. Eu vou deixar lá essa promoção só para vocês
Até meio-dia de amanhã, tá bom? Até o meio-dia de amanhã estará lá a promoção. Tá certo, pastor. Muito obrigada. Eu já estou colocando aqui na tela, já está disponível aí. Já Sim. na tela lá, tá? Planejamento de ensino. Então, eu posso começar, né? Pode iniciar. Quando o senhor desejar que eu retorne o vídeo para o senhor, aí o senhor me fala que eu paro aqui. Tá bom? E o tempo? Como é que é o tempo? Quanto tempo tem? O senhor tem até as 21 horas para poder realizar a sua apresentação. 21 horas, tá ok. Até as 21 horas. Quando estiver aproximando, a irmã pode entrar e me avisar. Sim. Às vezes 10 minutos. a gente se empolga. Combinado. Faltando 15 minutos eu lhe aviso. Tá certo? Muito bem. Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre planejamento de ensino e depois, primeiro eu vou olhar o planejamento de uma forma mais ampla, tá? Depois eu vou especificar, funilar para planejamento de ensino, vocês vão entender daqui a pouco, e depois afunilar um pouco mais para plano de aula, tá certo? Então, nós temos aí como o tema central dessa nossa palestra ao vivo, planejamento de ensino, construindo um fazer pedagógico consciente. Essa expressão fazer pedagógico, não é? A educação é sempre voltada para a prática, essencialmente para a prática. Eu fico muito feliz com essa expressão, porque o evangelho também é essencialmente prática. Eu quero deixar, então, e começar, né, nessa introdução com uma palavra dita por um grande educador, Luiz Alves de Matos. Pode ser que alguns de vocês não tenham ouvido falar nele, e li livros dele quando eu era ainda bem jovem, quando eu tinha 15, 16 anos de idade, estudando didática, especificamente didática, me deparei com esse grande professor. Ele disse o seguinte, olha, os dois grandes males que debilitam o ensino e restringem seu rendimento são a rotina, sem inspiração nem objetivo, e a improvisação dispersiva, confusa e sem ordem. E ele completa, o melhor remédio contra esses dois males é o planejamento. E nós sabemos muito bem disso, né? Nós que lidamos com a Escola Bíblica Dominical há tantos anos, e nas nossas práticas também, observando as práticas de outros colegas, a gente observa que muitos deles se mantêm naquela rotina enfadonha, ou então na improvisação, não é? E é claro que eles se dispersam muito, os alunos perdem completamente o interesse, e é justamente pela falta de planejamento. Planejamento, a gente se refere a planejamento, também está falando de método, né? O método é aquele caminho a ser percorrido rumo ao alcance de algum objetivo previamente determinado. Então, os métodos, de modo geral, eles têm suas etapas, e essas etapas precisam ser cumpridas cabalmente, uma após outra. As etapas são barreiras que precisam ser vencidas, obstáculos que precisam ser vencidos, e, claro, com a utilização de várias técnicas variadas, você vai vencendo essas etapas do método. Então, quando a gente fala sobre planejamento, a gente fala também sobre metodologia. Então, é necessário, é urgente, na área de educação, planejar. Alguém já disse que planejar é o mesmo que prever, não é verdade? E alguém já disse que prever é a melhor garantia para bem governar o curso futuro dos conhecimentos. E isso é uma grande verdade, não é? O planejamento, se nós tivéssemos de definir planejamento, e eu trabalho com tantas definições, algumas mais acadêmicas, mais técnicas e outras mais simples, eu quero deixar aqui uma bem simples, ok? O planejamento é um programa de ação que constitui um roteiro seguro para conduzir os alunos a resultados desejados. Então, pense então num planejamento de uma forma bem simples, como um roteiro, onde existe uma relação de interdependência entre as várias partes desse roteiro.
Então, você tem que ir caminhando e seguindo, parte a parte, e você vai evoluindo, vai progredindo, sempre no sentido de se alcançar os objetivos que foram determinados previamente. Ok? Então, nós estamos aqui nessa parte de definição, né, de conceito, que é importante também. O que é planejamento? É um conjunto de ações coordenadas, ou seja, interligadas entre si. Existe aqui uma relação de interdependência entre essas ações. As ações não são soltas, elas são interdependentes. Ok? Então, vamos lá. Preciso aqui da definição. Isso. Então, implica em quê? Basicamente, em decidir algumas coisas importantes, não é? O que pretendemos realizar. Então, quando você pensa em planejar, pensa em planejamento, você pensa, o que eu pretendo realizar? O que eu vou fazer, né, no âmbito de uma escola, da administração de uma escola, ou da coordenação, ou da orientação, enfim, e também na classe, na sala de aula, no desenvolvimento do seu plano. Você pensa, o que eu pretendo realizar com essa turma? O que nós vamos fazer? De que forma vamos fazer? E como devemos analisar essa situação a fim de verificar se realmente aquilo que eu pretendi realizar no meu plano, de fato aconteceu, não é? Então, implica basicamente em tomar essas decisões aqui. Eu queria ampliar um pouco mais, para vocês terem uma noção mais ampla desse assunto de planejamento, ok? Então, em primeiro lugar, a gente tem o planejamento educacional. Para quem estiver anotando aí, olha, planejamento educacional. Esse planejamento, muito mais amplo, ele vem do governo federal, através do MEC, né? Através do MEC. Nós temos aí, por exemplo, a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, e é um exemplo de coisas que foram planejadas para a educação brasileira. Então, esse planejamento mais amplo, que vem lá do governo federal, do MEC, é chamado de planejamento educacional. Toda nação tem o seu plano educacional, ok? E o Brasil também tem o dele. Depois que esse planejamento é feito, e aí ele é distribuído para todos os estados da federação. Nosso país é um país muito grande, não é? Multifacetado, culturalmente, educacionalmente, socialmente, enfim. E imagina a dificuldade que há aqui. Então, a partir do planejamento educacional feito pelo governo federal, você passa a ter em cada estado um planejamento curricular. Claro, o currículo ele tem que ser adequado de acordo com a realidade de cada região e de cada estado da Federação Brasileira. E as realidades, elas são muito distintas, muito diversificadas. Então, os estados, as secretarias de educação, as secretarias estaduais de educação, elas têm de fazer um novo planejamento, agora é um planejamento curricular. Esse planejamento curricular ele é enviado para as escolas privadas, escolas públicas. Independente disso, cada escola terá de elaborar, a partir do planejamento curricular, o seu plano de ensino, ok? Então, o planejamento de ensino é de responsabilidade da escola. O planejamento educacional é de responsabilidade do governo federal. O planejamento curricular é de responsabilidade do governo estadual, através das secretarias de educação. E o planejamento de ensino é de responsabilidade da escola de acordo com a filosofia da escola. Isso é extremamente importante, porque todo currículo, nenhum currículo, na verdade, é neutro. Ele tem por trás de si uma filosofia. Isso é importante, inclusive, na área de educação cristã, para orientarmos os pais dos nossos alunos, não é? Quando eles forem matricular seus filhos numa escola, é necessário que saibam qual é a filosofia educacional que está por trás
desse currículo. O currículo é super rico, interessante e tal, e os pais ficam encantados, mas é a filosofia que tem por trás. Então, através da filosofia das escolas, as escolas vão elaborar um planejamento de ensino. Muito bem. Aí, dentro da escola, cada professor, de acordo com a sua disciplina, com a sua matéria, terá de elaborar um plano de curso para todo o ano letivo. Todo o ano letivo. E é claro que o ano letivo ele é dividido em semestre, no caso da escola bíblica dominical, trimestre, bimestre, não é? Então, tem as unidades. Claro que o professor terá de fazer o seu plano de unidade. Para cada unidade curricular, de acordo com bimestre, trimestre ou semestre, ele vai ter que fazer um plano diferenciado. Ok? E, por fim, afunilando aí, nós chegamos ao plano de aula. É o plano especificamente para aquela aula daquele determinado dia, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido isso aí, porque é importante, né, para a gente se situar, tá bom? Eu não sei se dá para haver aí algum retorno, algum feedback para mim, se eles estão entendendo ou não, se está legal isso aqui. Irmã Silemar, tudo bem? Sim, pastor. Sim, pastor. Desculpa, demora um pouquinho às vezes aqui, porque eu estou com o dedo em cima aqui para Tá tocar bom. aqui É bom para voltar para a apresentação. Aí demora um pouquinho, tá? Fica Pronto, mais... eu vou voltar para a apresentação, tá bom? Então tá, olha só, então vamos falar sobre as características de um bom planejamento, tá bom? Ok? Ok. Pronto, já está aí na tela para os Tá, irmãos, tá? pode trazer Tá aí chegando. o slide. Só um minutinho. Eu Tá separei, chegando aí. por experiência, né, algumas características, principais características de um bom planejamento de curso, né? Vamos colocar ainda de curso, porque esse planejamento ele vai servir para todo o ano letivo, tá? Estou falando ainda de um planejamento já dentro da escola, digamos assim, tá? Que poderia ser dentro da escola bíblica dominical. Quais são as características? A primeira grande característica de um planejamento, um bom planejamento, é a unidade. O que significa isso? Significa que todas as atividades de aula, tudo que você, professor, fizer, você planejar para a sua aula todo tipo de atividade, independente da faixa de idade, é importante dizer, né? Todas as atividades deverão convergir para o alcance de um mesmo objetivo, né? Então, essa é uma característica do planejamento, do bom planejamento. Tudo que você faz tem que convergir para o alcance do objetivo que você estabeleceu. Nós vamos falar muito mais adiante sobre objetivos, mas eu quero já destacar aqui que é fundamental, é imprescindível. Em educação não se trabalha sem objetivos, sem você ter uma meta bem estabelecida à sua frente. Ok? Esqueça desse negócio de trabalhar em educação sem traçar objetivos bem definidos. Muito bem. A outra característica é a continuidade, ou seja, sem planejar, o professor ele vai correr o risco de perder o fio da meada. Não é? Está desenvolvendo a sua aula e daqui a pouco ele está num ponto e os estão interligados, não há aquela coerência, não há aquela relação entre os pontos, e aí é claro que na mente do aluno vai acontecer uma grande confusão, uma dispersão, não é? Então tem que haver a continuidade, porque senão o aluno, o professor, né, ele se dispersa em divagações e começa a tirar para todos os lados, não é? E se perde. Então, tem de se ter a noção clara. O professor, no seu plano de aula, digamos assim, ele tem de ter a noção clara de que no seu exercício, na sua prática pedagógica, haverá um princípio, um meio e um fim. Pelo menos isso, não é? Então, o que acontece é que a continuidade, essa característica é extremamente importante
porque às vezes o professor ele valoriza muito alguns conhecimentos, alguns conteúdos secundários, terciários, e deixa de valorizar os conhecimentos, os conteúdos prioritários. E como é que ele vai fazer isso? Como é que ele não se dispersa? Justamente colocando isso num plano, não é? Lá no plano, vocês vão ver mais adiante, que é necessário selecionar os conteúdos. Nessa seleção prévia de conteúdos, o professor vai saber qual é o conteúdo que é prioritário, quais os conteúdos que são principais, quais os que são primários, secundários, terciários, conteúdos complementares, ok? Porque haverá no plano uma seleção de conteúdo. Então, a continuidade é extremamente importante. Outra característica importante é a flexibilidade. Eu considero essa a mais importante de todas. Eu já vou dizer por quê. Então, o plano que você faz, né, o planejamento de curso, o ano letivo todo, o planejamento de unidade, não é? Para o bimestre, trimestre, enfim, o plano de aula ele pode ser tranquilamente alterado no meio do percurso, sem problema nenhum, sem a perda da unidade do plano. Isso é que é legal. O professor precisa planejar, ele tem de ter o plano de aula, mas se de repente não é, ele sente uma necessidade, porque os alunos estão lá, o currículo ele é vivo, a coisa está acontecendo naquele momento. Então, de repente, um aluno, ele traz um problema, uma expectativa, uma necessidade, ou a turma coletivamente pode fazer isso, e aí você percebe a necessidade de mudar o curso das coisas. E aí você faz essa mudança com tranquilidade. Por quê? Porque depois você tem a tranquilidade de poder voltar para o seu curso, voltar para o seu plano. Ok? Agora, se você não tem plano nenhum, você não tem nem para onde voltar. Na verdade, você fica completamente perdido. Então, a flexibilidade é uma característica extremamente importante do planejamento. Uma outra característica é a objetividade e realismo. E junto aqui, a propósito, tá bom? Eu coloquei junto aqui, olha, todo planejamento deve ter objetividade, ou seja, o plano tem que constar nele os objetivos, ou seja, você tem que ter uma meta bem estabelecida lá, um alvo diante de você, muito claro. Isso é importante, eu vou frisar isso o tempo todo, tá? Os objetivos. E a outra coisa é o realismo. Por quê? Porque o plano ele deve estar baseado nas condições reais e imediatas da turma. Na verdade, deve estar de acordo com a realidade, em primeiro lugar, da própria escola, com a realidade da região, da comunidade, da cidade, com a realidade da igreja, com a realidade da escola bíblica dominical, da sua escola bíblica dominical. O planejamento sempre tem de bater com a realidade, sempre com a realidade. Ok? Em termos de local, de tempo, de recursos, de capacidade, de preparo do professor, de preparo dos alunos. Ok? Então, objetividade e realismo. E mais duas características aqui importantes é a precisão e a clareza. Isso diz respeito mais aos enunciados do próprio planejamento, não é? Eles devem ser claros, precisos, sempre indicando coisas exatas, sugestões, né, bem concretas para o trabalho realizado. Então, na hora de elaborar o seu plano, pense nisso. Tem de ter total clareza e precisão para que você consiga alcançar os seus objetivos. Ok? Então, essas são as características principais. Existem outras, mas eu coloquei aqui o suprassumo, tá? Do planejamento de ensino. Pois bem, vamos então agora, deixa eu só tomar uma água aqui, né? Para as etapas do planejamento de ensino. Eu quero colocar aqui as etapas gerais. Eu gosto sempre, né, de
de afunilar, de estreitar as coisas, é característica dos professores mesmo, né, dos educadores. Jesus agia assim também. Ele partia sempre do plano geral e conduzia para o particular, justamente para as pessoas, para os seus discípulos entenderem tudo com muita clareza. Então, quero falar sobre essas etapas gerais. Olha. Observem aqui essas figuras. Então, começa com a preparação, todo o planejamento começa com a preparação, depois passa para o desenvolvimento e, por fim, o aperfeiçoamento. Tá? Então, vocês já vão pensando aí que todo planejamento ele precisa ser replanejado. Ok? Por exemplo, se você faz um planejamento para o ano letivo, um plano de curso na escola dominical, e você vai observando, né, que as coisas vão se concretizando, vão sendo realizadas, outras coisas não serão realizadas ou não serão realizadas do jeito que você previu, ok? Então, quando chega no final do ano, você tem que replanejar, ou seja, tem que aperfeiçoar o seu planejamento. Isso pode acontecer também com o plano de aula. Se você fez um plano de aula para determinada aula, e isso não aconteceu, as coisas não aconteceram, você não se valeu das técnicas que você pensou, dos procedimentos, você não se utilizou dos recursos adequados para a sua faixa etária, você percebeu isso, você percebeu que os alunos têm interesse, estão focados, né, em outras coisas, o que você vai fazer? Você vai aperfeiçoar o seu plano para a aula seguinte. Então, essas etapas são gerais, não é? Tem a preparação, tem o desenvolvimento e tem o aperfeiçoamento. Bom, na preparação vem o conhecimento da realidade. A gente vai aprofundar isso aqui. Tá? Para quem está anotando aí direitinho, já pode fazer essa relação aí, tá? Preparação, conhecimento da realidade. Desenvolvimento diz respeito à elaboração do plano e à execução do plano. E o aperfeiçoamento diz respeito à avaliação do plano, a avaliação, no final de tudo, né? Sempre com vistas ao replanejamento. Ok? Então, repetindo aí didaticamente, preparação tem a ver com conhecimento da realidade. Desenvolvimento, com a elaboração e execução. São duas etapas, elaboração e execução do planejamento. E o aperfeiçoamento, com a avaliação do plano, claro que é sempre visando o replanejamento. Essas são as etapas gerais. Agora nós vamos especificar mais, vamos descer a detalhes. Tá bom? Pode trazer, irmã Selemar, o próximo slide, por gentileza. Às vezes demora um pouquinho aí, né, o time. Muito bem. Olha aqui, olha, tem várias pessoas aqui colocando observações importantes, olha. Jesus é o maior professor, sim, Jesus é o maior pedagogo de todos os tempos, né? Alguém disse ali, irmã Selimar e os colegas que me acompanham, que Jesus, ele foi um grande professor, né, um grande mestre, verdade, o maior pedagogo de todos os tempos, o grande rabi, o mestre dos mestres. Ele se valeu de todos os métodos, princípios, todos os recursos didáticos que nós conhecemos hoje. Ele se valeu deles na sua prática docente, no seu ministério. A única diferença que há realmente entre o modo como nós ensinamos hoje e o modo como Jesus ensinou no seu tempo, a diferença está tão somente na tecnologia e não nos princípios didáticos. Verdade. Já está na tela, viu, pastor? Sim? Bem, muito bem. Então, vamos lá. O conhecimento da realidade, que está dentro aí, quem está anotando, da preparação, não é? Então, o que tem a ver o conhecimento da realidade? Como é que a gente chega ao conhecimento da realidade? A primeira etapa é a sondagem. A sondagem, na sondagem, você vai conhecer o aluno e o seu ambiente, não é? Quais são as suas aspirações, as suas frustrações, as suas necessidades, as suas expectativas, as suas potencialidades. É necessário conhecer profundamente, não é? Cada aluno seu. Viu, professor? Cada aluno seu precisa ser conhecido. Você deve conhecer a turma
coletivamente e conhecer a turma também individualmente, aluno por aluno. Então, é necessário fazer essa sondagem. No planejamento maior, no plano de curso, às vezes, você tem que sondar também a própria escola e os recursos da escola. Essa escola, ela possui, por exemplo, essa escola dominical possui equipamentos, data show, retroprojetor, ela possui a mobília adequada para trabalhar na área da educação infantil. Enfim, você vai sondar quais os recursos, você vai sondar se os professores, se o corpo docente está bem preparado, enfim, você vai fazer uma sondagem de modo geral. Mas no seu plano de aula, digo melhor, mais especificamente, você vai sondar quem são seus alunos, quais as potencialidades, quais as competências que eles desenvolveram, quais as habilidades que eles possuem e quais as habilidades que precisam ser melhor trabalhadas, ok? E saber tudo o que você puder acerca deles, dos seus alunos. Então, você vai sondar, vai coletar esses dados, né? Então, sondagem, coleta dos dados da sua sondagem, você vai ter um diagnóstico. Assim é minha turma, assim são meus alunos, assim, não é? É o meu aluno André, o meu aluno João. Cada aluno você vai descobrir como ele é. Não é? Você vai juntar isso, vai coletar esses dados, vai ter um diagnóstico. Através desse diagnóstico, você vai conhecer, de uma forma mais ampla, a realidade da sua turma, a realidade dos seus alunos. Isso é extremamente importante dentro do planejamento. Então, nessa preparação, é necessário conhecer a realidade para que você possa elaborar uma estratégia segura, eficaz de ensino. Ok? Então, para você chegar a essa estratégia de trabalho, imagina, você é professor, começa a trabalhar e sai trabalhando de qualquer jeito? Não, é necessário você ter uma estratégia. Como eu vou trabalhar com meus alunos ao longo desse ano letivo, ao longo de um semestre, de um trimestre? Como eu vou trabalhar com o meu aluno nessa aula específica de domingo? É necessário que se tenha uma estratégia de trabalho, ok? Então, nessa sequência aí, olha, primeira sondagem, a coleta de dados, você tem o diagnóstico, através do diagnóstico você tem o conhecimento da realidade. Aí sim, partindo do conhecimento da realidade, você está em condições de elaborar uma estratégia de trabalho. Imaginem, meus irmãos, sem uma sondagem, sem um diagnóstico, o professor corre o risco, sabe de quê? De propor aquilo que é impossível. Vai fazer propostas impossíveis aos alunos. Propor, então, o que não interessa, alguma coisa que não é interessante para os alunos. Ou então propor aquilo que já foi alcançado, e os alunos se sentirão completamente desestimulados porque esses objetivos já foram alcançados. Então, daí a necessidade de se cumprir essas etapas do planejamento. Todas essas etapas fazem parte de quê? Da preparação, do conhecimento, da realidade. Ok? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Muito bem. Vamos. Eu quero aqui agora enfatizar ainda mais essa questão de conhecer quem são seus alunos, porque isso é fundamental. Algumas pessoas me procuram, professor, isso dá trabalho, para que essas coisas, essas etapas todas? Mas quem disse que não dá trabalho? Dá trabalho sim, porque educar dá trabalho, ensinar dá trabalho. Se você, professor, não quer ter trabalho, desista desse negócio. Vai fazer outra coisa na casa de Deus, na obra de Deus. Porque ensinar de verdade dá muito trabalho. Ok? Então, quem são os seus alunos? Eu gostaria que vocês, professores, agora pensassem nas suas turmas, nos seus alunos individualmente. Tenta pensar em cada um deles. Quem são eles? De onde eles vieram? Qual é o nome deles? Você sabe o nome? Qual o endereço? Qual o telefone?
Você tem o endereço das redes sociais? Agora são as redes sociais, não é? Então, você tem o endereço de e-mail deles? O que você sabe sobre a vida deles, a origem religiosa, sobre a família dos seus alunos? Enfim, quem são seus alunos? Quais são os conhecimentos prévios que eles têm acerca da Bíblia, conhecimentos teológicos, conhecimentos na área secular também? Quais são os conhecimentos prévios que eles têm, por exemplo, do assunto que você vai tratar no próximo domingo? Você fez uma avaliação diagnóstica para conhecer o que eles sabem, para partir justamente do que eles sabem? Perceberam a importância disso? Então, quais são as suas necessidades, suas expectativas, suas possibilidades, onde eles vivem, como se relacionam com a comunidade deles? Tudo isso é extremamente importante. Já imaginaram se o seu aluno é um novo convertido e você não o conhece? Pastor Marco Tuller, esse é o slide, né? Que é para deixar aqui nesse slide, certo? Ainda. Então, quais são as necessidades? Se for um novo convertido, de qual religião ele veio? Né? Ele não domina sequer a nossa linguagem evangélica. E daí você vai ter uma série de dificuldades se não conhecer profundamente o seu aluno. Correto? O nível socioeconômico é importante, cultural, a questão de valores étnicos, enfim, histórico familiar, aptidões, limitações, às vezes até mesmo limitações físicas. O professor desconhece as limitações físicas dos seus alunos. E aí é claro que ele tem problemas na área da psicopedagogia, né? Das dificuldades que esses alunos vão apresentar para aprender a palavra de Deus. Ok? Então, tudo isso é extremamente importante. Quem são seus alunos? É claro que isso aí que eu estou enfatizando aqui está dentro da sondagem, né? Do conhecimento da realidade. Muito bem, então a primeira fase, primeira etapa, recapitulando, do planejamento de ensino, é o conhecimento da realidade. A segunda etapa é a elaboração do plano. Nós temos aí o slide, né? Então, a elaboração do plano. Vocês lembram que a elaboração do plano, dentro daquele esquema maior que eu fiz, está no desenvolvimento, né? Então, agora é a elaboração do plano. O que se vai fazer? Primeira coisa, meus irmãos, é a determinação dos objetivos. Pelo amor de Deus, não cheguem diante da classe de vocês sem objetivos. Os objetivos deverão estar claros, né? Nós temos objetivos gerais, objetivos específicos, objetivos comportamentais, operacionais. Já perceberam que na revista da Casa Publicadora, eu trabalhei lá, não é por 17 anos, 12 anos, trabalhei com currículo, tive o privilégio de ter sido o autor dos 2 últimos currículos lançados pela Casa, o último vigora até hoje, não é? Então, lá nós temos 3 objetivos em cada lição para todas as faixas etárias. Aqueles objetivos são modelares, são apenas exemplos. Eles devem ser reformulados de acordo com a realidade de cada igreja, de cada região onde a igreja está, cada cidade, em relação à cultura daquela cidade, em relação ao sistema educacional daquela cidade, daquele município. Aqueles objetivos precisam ser reformulados de acordo com a realidade. Você pode não ter sequer um plano de aula, ou pelo menos um plano de aula escrito, mas o plano de aula deverá estar na sua cabeça. Então, os objetivos da sua aula deverão estar, pelo menos, se não escritos, na sua cabeça, mas não chegue diante de uma classe sem objetivo. Tá certo? Então, a determinação dos objetivos. Depois vem a seleção e organização dos conteúdos. Vejam só que coisa importante. Você tem os conteúdos da revista didática, né? Da editora que propôs lá aqueles conteúdos para tratar naquele domingo específico. Está falando sobre a ressurreição de Jesus, por exemplo. Então, tem muitas coisas ali falando sobre a ressurreição de Jesus.
tem os pontos, subpontos, tudo direitinho, tratado pelos autores. Você estudou, você pesquisou, você enriqueceu esses conteúdos, seu conteúdo agora se tornou um conteúdo completamente dominado por você, com a sua participação ativa. Então, você tem um novo conteúdo, correto? Só que você tem apenas 50 minutos para lecionar. Então, quando você tem todo esse conteúdo, essa massa de conteúdo, de informação, é necessário selecionar quais são os conteúdos essenciais, prioritários. Porque diante de tanta informação, de tanto conhecimento, você vai ter alguns conhecimentos que são secundários, terciários. Então, você precisa captar, nessa sua seleção, o que é essencial em termos de conteúdo, o que não pode faltar para o aluno de jeito nenhum. É por isso que, no plano, você tem que determinar quais são os conteúdos essenciais no meio desse mundo de conteúdo. Ok? Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, olha, a determinação, ok? Dos objetivos, a seleção e organização dos conteúdos, isso tudo vai constar do seu plano. A seleção e organização dos procedimentos de ensino, ou seja, das técnicas didáticas que você vai se valer, que você vai utilizar. Quais são as técnicas? Você vai trabalhar como? Na introdução da aula. Você vai trabalhar com dinâmicas de grupo? Você vai trabalhar se valendo dessa ferramenta maravilhosa que é o Data Show, que ao mesmo tempo que é um procedimento didático, também é um recurso didático. E no desenvolvimento da aula, você vai distribuir alguns textos para você vai promover na sala de aula um debate, ou vai dividir a turma em pequenos grupos para criar pequenos debates, depois vai juntar a turma num grupão novamente. Enfim, são várias estratégias, são vários procedimentos de ensino. Você precisa organizar esses procedimentos e colocá-los ali de forma clara no seu plano de aula. Qual será a técnica utilizada por mim em cada momento da aula? Porque a aula tem os seus momentos, não é verdade? Os seus momentos, tem as suas etapas. O planejamento é como se fosse um método, como eu disse no início. Depois vem a seleção dos recursos. Quais recursos didáticos você vai utilizar? Eu escrevi um livro, Recursos Didáticos na Escola Dominical, para a Escola Dominical, onde eu apresento 36 recursos e eu indico quais são os recursos mais apropriados para cada faixa de idade e como trabalhar com recursos recicláveis. A questão dos recursos é interessante porque muitas igrejas e professores dizem assim, minha igreja é muito pobre, ela não tem muitos recursos. Mas os recursos podem ser criados pelo professor, podem ser adaptados, podem ser criados, recriados, inventados. Vai depender realmente do interesse do professor, não é? Então, você vai ter que selecionar quais os recursos didáticos. Você vai trabalhar com data show, com retroprojetor, você vai trabalhar com figuras, com reálias, com modelos, com gráficos, com infográficos, com visuais. Como é que você vai trabalhar? Quais recursos você vai se utilizar, se valer? É necessário selecionar, não é? Senão você fica perdido no meio de tantos recursos, ou você não usa recursos, ou você usa um recurso inadequado. O aluno, de acordo com a faixa etária, a faixa de idade, ele se interessa ou não por determinado recurso. E se ele perdeu o interesse pelo recurso, se o recurso não está de acordo com a sua faixa de idade, ele perde o interesse pela aula. E você pensa assim, por que o aluno perdeu o interesse pela minha aula? Eu estava tão bem. Talvez sejam os recursos que você utilizou, recursos inapropriados. Então, seleção dos recursos. Seleção dos procedimentos de avaliação. Como é que você vai avaliar? Avaliação é um assunto que eu preciso de uma nova live para tratar com vocês, porque é um assunto muito amplo, muito rico. E aqui eu quero, mais uma vez, indicar a vocês que vocês façam o curso Professor Eficaz. Eu tenho lá um módulo só de avaliação da aprendizagem. Não é? A avaliação hoje ela é feita por acompanhamento.
Não se avalia só através de instrumentos de medição, de mensuração, como fazíamos antigamente, as provas orais, os exames. Não. É feito através de acompanhamento. Isso é um assunto bastante interessante que vocês podem se dedicar mais tarde, ok? Mas que tipo de procedimento de avaliação? É necessário colocar isso lá no plano de vocês. Tá bom? E, por fim, a estruturação do plano de ensino. Tá? Aí o plano ele está todo estruturado no final. E depois nós temos as novas fases, né? Pode trazer... Bom, nós teremos um espaço para dúvida, né? Então, eu acho que eu posso estar respondendo algumas perguntas mais específicas no final dessa live. Temos que correr um pouquinho. Execução. Pode trazer um novo slide, por gentileza? Então, olha só para recapitular, nós tivemos aquelas etapas gerais, a preparação, que é o conhecimento da realidade, o desenvolvimento. Nós estamos agora, né, falando sobre desenvolvimento, que é a elaboração do plano. E, depois da elaboração do plano, tem a execução do plano. Claro, é o plano em andamento. Ele terá de ser executado. Alguns professores dizem assim, mas, pastor, eu não consigo executar o plano por completo. Mas de jeito nenhum. Pode voltar para o outro slide, tá? O slide anterior. Isso. Então, eu não consigo executar. Mas não é para ser executado. Plano é plano. Planejamento é planejamento. Daí a flexibilidade. Você pode flexibilizar. É a mesma coisa quando... Eu falo bastante, eu sou professor de homilética, sou apaixonado por homilética, né? Então, é a mesma coisa de um esboço. Para que você faz esboço para pregar? O esboço é um plano. É um plano. Então, você tem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, você tem os pontos, você tem os subpontos, você tem os pontos dos subpontos, os subpontos servem para estreitar, para afunilar, para especificar, para detalhar o ponto principal. É assim que funciona, não é? O pregador, ele cumpre cabalmente o seu esboço, o seu plano de mensagem? Não, de jeito nenhum. Muitas alterações são feitas ao longo da caminhada dele, da entrega da mensagem. E às vezes, claro, às vezes não, né? Muitas vezes, nós temos ainda a figura do Espírito Santo, que muda os planos. E muda os planos da pregação, e muda os planos na aula também. Você crê nisso? Olha, quantas vezes eu fiz o meu plano de aula bonitinho, muito arrumado didaticamente, e estou lá lecionando na classe da escola dominical, e de repente, as coisas começam a mudar. Mas quando eu percebo que a fonte, né? A fonte não está mais ali, o que é que eu faço? Humanamente falando, eu corro novamente para o meu plano, porque se eu não correr para o meu plano, é claro que os alunos notarão que eu estou perdido, não é? Então, você se desvia do plano, mas você tem um plano. O plano precisa ser executado, mas não necessariamente ele será executado em sua plenitude. Ok? Então, consiste no desenvolvimento das atividades previstas. Na execução do plano, sempre haverá elementos não plenamente previstos. Você tanto omite algumas coisas do seu plano na execução, quanto você acrescenta na hora, porque é tudo muito dinâmico, não é? Você está interagindo com seus alunos. Os alunos estão fazendo perguntas, estão questionando. Os alunos estão discordando de você. O que vai acontecer? Novos conhecimentos surgirão e serão introduzidos ali no plano na hora, o plano em execução e novos conteúdos surgindo. Você não está executando o plano em sua plenitude, por quê? Cabalmente, por quê? Porque novos elementos surgiram em função da dinâmica do ensino e aprendizagem, da dinâmica do processo. Mas o plano, ele foi feito para ser executado. Ok? E depois a avaliação e o aperfeiçoamento do plano. Significa avaliar o próprio plano com vistas no replanejamento. Já que o plano admite essa flexibilização,
É óbvio que algumas coisas sairão, não sairão exatamente como você previu. E algumas coisas precisam ser consertadas para uma próxima aula, para um próximo bimestre ou trimestre, para um próximo ano letivo. Daí, então, a necessidade de avaliação do plano. Quando você chega em casa, você executou o plano, aí você vai pensar, o que deu errado? Os recursos que eu me utilizei deram certo? E a forma de avaliação? E os procedimentos, as técnicas didáticas que eu utilizei ali? E a seleção de conteúdo? Será que eu consegui captar realmente aquilo que era essencial para os meus alunos? Não, eu errei aqui, eu errei ali. Opa, então eu vou aperfeiçoar o meu plano. Vou aperfeiçoar para a próxima aula. Ok? Mas o mais importante é que você tem um plano. Ok? Vamos seguir, então. Agora nós vamos descer a detalhes, não é? Para o plano de aula. Olha, o plano educacional é de responsabilidade do governo federal. Né? Digamos que a nossa igreja tenha, né, um conselho de educação, ou tenha um ministério de educação, a denominação. Então, o plano educacional cristão, evangélico, viria justamente desse conselho, viria justamente dessa convenção geral, digamos assim. Não é? Da mesma forma que o plano de ensino, o plano educacional, digo, vem do governo federal. O plano curricular vem do governo estadual. O plano de curso, melhor, o plano de ensino vem das escolas, de acordo com a filosofia. O plano de curso é de responsabilidade do professor, é o plano do ano letivo. O plano de unidade é de responsabilidade do é o planejamento para bimestre, trimestre, semestre, enfim. E o plano de aula também é de responsabilidade do professor. Bom, eu coloquei uma definição aqui, eu coloquei no slide, para vocês visualizarem. Aí foi aquela. É esse link, professor? Aquele prestador lá. O som dele desligaram o som aí do professor. Desativaram aí o microfone do professor. Irmão, pastor Marcos, ative de novo, por favor. Irmão Afrânio, por gentileza, não mexa no áudio, tá certo? Muito obrigada. Então, o plano de aula é um instrumento de trabalho que especifica os comportamentos esperados do aluno. Né? Então, o plano diz respeito, os comportamentos esperados diz respeito aos objetivos. E, em termos de comportamento, são os objetivos operacionais comportamentais. Mas o que significa isso na prática, professor? Você manda, por exemplo, o seu aluno ao quadro para ele relacionar, por exemplo, os 5 livros do Pentateuco, ok? Você ensinou sobre o Pentateuco. Você está ensinando sobre a estrutura física da Bíblia. Aí ele vai lá no quadro e escreve direitinho cada livro. Olha lá, Gênesis, Êxodo, Levítico. Ele coloca ali direitinho. Ele, então, teve uma ação, ele agiu, ele teve um comportamento. E você colocou no seu plano que, para você entender que o aluno aprendeu, ele deveria expressar esse comportamento. E ele expressou esse comportamento. Ok? Então, você previu isso no plano. Então, o plano de aula é um instrumento de trabalho que especifica os comportamentos esperados do aluno. Também especifica os conteúdos que serão tratados, ensinados, os recursos didáticos que serão e os procedimentos, ou seja, as técnicas didáticas que serão utilizadas na realização da aula. Ok? O plano de aula busca sistematizar todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e aluno interagem. Né? Tem também o cronograma, nós vamos tocar ainda nesse assunto mais adiante.
tem os tempos determinados também para cada etapa da aula. E o plano ele vai especificar isso, ele vai sistematizar isso, não é? Então, ele sistematiza todas as atividades que se desenvolvem nesse período de tempo, em que o professor e o aluno estão ali interagindo, né? Existe uma dinâmica intensa aí nesse processo de ensino e aprendizagem. Tá bom? Eu coloquei aí um conceito bem simples mesmo. Vamos seguir. Qual é a importância do plano de aula? Também, não é? Coloquei aqui de uma forma bem clara e simples. Um bom plano de aula promove a eficiência do ensino, economiza tempo e energia, contribui para a realização dos objetivos visados e, acima de tudo, evita a corroedora rotina e improvisação. Então, o plano de aula faz com que o professor ele saia da rotina, que ele seja criativo, que ele seja inventivo, que ele busque atender os interesses, as necessidades, as expectativas dos seus alunos. E faz com que ele fuja da improvisação. Meus irmãos, nós não podemos lidar com a improvisação, de jeito nenhum. Nem na pregação, nem na evangelização, nem no trabalho de ensino. Nada que façamos na obra de Deus deve ser de improviso. Ok? Improviso só naquele momento em que não há recurso, não há jeito. Ok? Aí não tem saída, aí você vai ter que improvisar. E o professor faz isso muito bem, mas não lide com a improvisação e nem com a rotina. Tá certo? Então, essa é a importância aí do plano de aula. É interessante que a gente ouve nos bastidores o tempo todo, né? Planejar por quê? Para que planejar, professor? Esse negócio de planejamento não é comigo, não. É só a gente ler a lição e reproduzir o conteúdo com as nossas próprias palavras e pronto. Está tudo resolvido lá para os alunos. Não. Educação cristã relevante não é assim mesmo. Ok? Você tem que se dedicar, você tem que se aplicar. Se você foi chamado para ensinar, que haja dedicação ao ensino. Tá certo? Dedicação. Muito bem, vamos ao próximo slide. A gente já está se encaminhando já para o fim. Eu espero que vocês se aperfeiçoem nessa área do planejamento, se enriqueçam mais, não é? Através dos livros aí que eu indiquei e também do curso Professor Eficaz. Espero que vocês procurem se especializar. Pastor Marcos, o senhor pediu para avisar, né, quando estivesse se aproximando do final, perdão, já passou 4 minutinhos, são 20 horas e 49 minutos, tá bom? Só para lhe avisar do horário, que o senhor pediu. Então, quanto tempo eu tenho efetivamente? Uns 10 ou 15 minutinhos. Tá bom, dá tranquilo. Muito bem. Antes de planejar a aula, olha só, coloquei mastigadinho, né? Você vai pensar, o que pretendo alcançar? São os objetivos, não é? Como alcançar? Como alcançar? Os meios de alcançar. Os meios, naturalmente, são as técnicas, os procedimentos de ensino. Em quanto tempo? Em quanto tempo? É o cronograma. Falando de cronograma, eu quero brincar um pouquinho com vocês rapidamente, não é? Se não der para falar tudo, a gente vai se encontrar outras vezes, com certeza. O superintendente da escola dominical de vocês, independente da classe que vocês estejam, ele, de repente, passa nas classes correndo, então bate uma sineta avisando, faltam 5 minutos para terminar a aula. E aí? Um problemão, não é? Tem aqueles que dizem assim, 5 minutos? Mas, poxa, agora que eu estava terminando a minha introdução? Não é verdade? Alguns se surpreendem, né? E estão ali. O que acontece? Por que o professor ainda está terminando a introdução, quando, na verdade, ele deveria estar terminando sua aula? Porque não houve planejamento. Não houve. Ok? Então, o que acontece? Eu vou dar uma dica para vocês em relação ao cronograma, ao tempo da aula, tá certo? Em termos de porcentagem. Anotem aí, hein? Anotem aí que isso é prática, isso é experiência, tá bom? Olha,
reservem 5% do tempo de vocês, pode ser 50 minutos, meia hora, 1 hora, não sei qual é o tempo que vocês têm. Reserve 5%, não é 5 minutos não, 5% do tempo para o quebra-gelo. Isso, a apresentação da aula que a gente chama de quebra-gelo. Reserve agora, tá? 10% do tempo que vocês têm para a introdução da aula. Estão notando? Agora reservem 30% do tempo que vocês têm para o desenvolvimento da aula. E reservem 15% para a conclusão da aula. Ok? Quanto tempo a gente tem aí em termos de porcentagem? 60%. E os outros 40% deverão ser utilizados na aplicação. A aplicação, claro, não deverá ocorrer na introdução, nem no desenvolvimento, e nem na conclusão, mas ao longo de toda a aula. Você deve aplicar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Aplicação significa o quê? Significa contextualizar, né? O objeto da aprendizagem deve ser contextualizado, ou seja, aproximado o máximo possível da realidade dos nossos alunos, para que eles possam compreender bem. E no que diz respeito à palavra de Deus, mais ainda. Aquelas histórias lá do Antigo Testamento, elas devem ser contextualizadas, ou seja, aplicadas à realidade de vida dos nossos alunos, ok? Muito bem. O que fazer? Como fazer? O que fazer é o passo a passo, que a gente chama de método. Como fazer? São as técnicas que serão utilizadas. E como avaliar o que foi alcançado, não é? Então, o que pretendo alcançar? Quais são os meus objetivos? Que tipo de comportamento eu posso esperar dos meus alunos? Isso aí a gente já viu, não é? Como alcançar? Qual é a estratégia de trabalho que eu vou utilizar? Quais são os métodos mais apropriados que eu vou me utilizar para poder cumprir essa... Em quanto tempo é o cronograma, é o prazo da execução desse trabalho que tem várias fases, não é? Tem várias fases. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, como nós já vimos. O que fazer e como fazer? Diz respeito às atividades. São diversas atividades, né? Que poderão ser propostas. Então, quais os procedimentos didáticos, quais os recursos? Como é que eu vou introduzir a minha aula? O que eu vou fazer na introdução? Vou colocar lá no meu plano, o que eu vou fazer? Olha, na introdução, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um texto bem apropriado aqui, meus alunos vão ler esse texto, e nós vamos refletir sobre o texto. E é claro que na introdução você sempre tem que fazer com que o aluno olhe o tema, não é? O assunto que será tratado em perspectiva, de forma panorâmica. Olhe o todo, porque depois você vai no desenvolvimento trabalhando cada parte do todo. Ok? Então, o que fazer na introdução, o que fazer no desenvolvimento, o que fazer na conclusão? E, por final, como avaliar o que foi alcançado, ou seja, quais os instrumentos de avaliação que eu vou me utilizar? Quais os instrumentos? Vou trabalhar com questionário, com prova escrita, prova oral, são instrumentos de verificação da aprendizagem. Mas o ideal é que a avaliação seja feita por acompanhamento, ou seja, você precisa, não é, acompanhar a vida estudantil dos seus alunos. De que forma? As perguntas que eles fazem devem ser valorizadas, as respostas dadas, mesmo que sejam perguntas, às vezes, descabidas, elas devem ser valorizadas, os erros, os acertos, os trabalhos individuais, os trabalhos em grupos, as provas, os questionários, a pontualidade, a assiduidade, tudo isso aí, né,
são elementos de verificação da aprendizagem, ou seja, que promovem o acompanhamento total da vida estudantil dos alunos. Ok? Então, como avaliar o que foi alcançado? Você pode trabalhar com uma avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? É aquele tipo de avaliação que, quando você começa a sua aula, você já faz uma avaliação para descobrir o que os seus alunos sabem acerca daquele assunto que você ainda vai tratar. Quais são os conhecimentos prévios dos seus alunos? Isso facilita muito as coisas, facilita muito o processo de ensino-aprendizagem. E a avaliação formativa é a avaliação que você faz durante o processo, né? Então, você está dando aula e você vai avaliando. Ao mesmo tempo que você vai entregando novos conteúdos, novos conhecimentos, você vai avaliando. É a avaliação formativa. É a avaliação ao longo do processo de ensino-aprendizagem. E a avaliação somativa, aquela avaliação que a maioria dos professores faz somente no final do processo. Ok? Então, olha só que coisa interessante. Essas perguntas devem ser respondidas antes de fazer o plano. Tá bom? Vamos lá, então? Pode trazer mais um slide, a gente já vai estar encaminhando aqui para o desfecho. Tá certo? Rapidamente. Talvez eu tenha que passar um pouquinho. Não sei se isso é possível. É possível, Mancileia? Passar um pouquinho? Fica dentro aí da flexibilização. Pode trazer o próximo. Pastor, me perdoe. Então, Pode sim, sem nenhum problema, viu? Tá? Aí eu estou já flexibilizando aqui o meu plano. Às vezes a gente coloca elementos extras, não é? Isso é super natural, normal. E aí você vai flexibilizar, aí você vai correr um pouquinho em relação ao cronograma, você se valeu de um tempo maior numa parte da aula, você vai suprimir na outra, e assim você vai flexibilizando. O plano, ele é muito individual, tá? É muito... Você tem que aprender, como nós estamos aprendendo hoje aqui, a estrutura do planejamento. Mas o planejamento em si, na prática, ele é muito individual. Muito bem, então, olha, o passo a passo aqui, olha, 3 passos, como elaborar um plano de aula. Você vai estudar isso aí depois com calma, tá? Olha, identificar o tema da aula. Você vai ter que focalizar bem o tema da aula e justificá-lo, né, com base nos versículos da leitura bíblica em classe, por exemplo. Né? Então, o aluno ele precisa ver sempre, como eu disse aqui, a lição em perspectiva, de forma panorâmica. Ou seja, o que a lição vai tratar? Qual é o assunto principal? Qual é o âmago da questão, da problematização que está aqui? Eu preciso ensinar. Qual é o suprassumo? Onde está a essência? Onde está aqui o tópico frasal, como se chama tecnicamente, né? Então, você vai identificar o tema da aula, o assunto é extremamente importante quando ele é bem definido. Ou melhor, a aula ela se torna muito clara quando o assunto é bem definido. Vai estabelecer os objetivos, não é? Depois você vai indicar o conteúdo da matéria. Coloca lá, eu vou trabalhar com tais e tais e tais e tais conteúdos. Você vai selecionar o conteúdo. Depois você vai estabelecer os procedimentos de ensino. Eu vou trabalhar com a técnica tal, eu vou trabalhar com dinâmica de grupo, eu vou trabalhar com projetos pedagógicos, eu vou trabalhar dividindo a turma em pequenos grupos, eu vou trabalhar com painel, com seminário, com simpósio. Você vai escolher a técnica mais apropriada de acordo com aquela aula e com o assunto que está sendo colocado, está sendo tratado. Tá bom? Terceiro passo, é claro que eu estou correndo agora, escolha os recursos didáticos. É extremamente importante. Não adianta, eu vou usar de qualquer jeito, à medida que for, que eu vou pensando aqui, tratando do assunto, eu vou colocando... Não, tem que ser planejado. Porque o recurso ele tem que ser apropriado para aquela aula específica e para o momento específico também. Ok? Escolha os instrumentos de avaliação, como nós já colocamos aqui. Né? Então, focalize o assunto essencial. Eu chamei de tópico frasal aqui. Né? Então, os principais tópicos que você terá de comentar. Trabalhe o conteúdo em seus principais aspectos. Quais? A gente trabalha muito com conteúdo conceitual, né?
São fatos, são princípios, são narrativas. O nosso conteúdo, principalmente em relação à teologia e à vida, geralmente é conceitual. Nós precisamos deixar um pouco isso de lado. Pode-se trabalhar, sim, com conteúdos conceituais, mas deve-se trabalhar também com outros tipos de conteúdo, como conteúdo atitudinal. São os princípios, são os valores, né, que determinam uma mudança de comportamento. Então, tudo que você ensinar, você deve objetivar uma mudança de comportamento. Mesmo porque aprender hoje significa mudar o comportamento, significa ganhar um novo modo de agir. Então, se o teu aluno ele aprendeu determinada coisa, mas ele não tem nada que faça com que ele mude de comportamento, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ele precisa mudar o seu modo de agir. Ok? Isso é extremamente importante. Significa que você está trabalhando um conteúdo não somente conceitual, mas atitudinal. Você está visando valores, comportamento, atitudes. Ok? E também trabalhar com conteúdos procedimentais, ou seja, conteúdos que são passados na prática, ou seja, que faça com que o aluno aprenda a fazer. Não adianta encher a cabeça com muitas informações de teologia, de Bíblia, se essas informações não podem ser úteis à vida do seu aluno. Elas precisam ser úteis. Ou seja, essas informações precisam ser transformadas em conhecimento. E como é que a informação se transforma em conhecimento? Quando você passa a praticar aquilo que é objeto da informação. Ok? Muito bem, pessoal. Então, nós chegamos aqui, não é? Ao final dessa live, assim, né? Tudo muito rápido, né? A conclusão está aí, olha. Ao elaborar o plano de aula, deverá o professor programar as suas atividades. Isso é, ordená-las, dispô-las em fases sucessivas e bem calculadas. O plano de aula racionaliza as atividades do professor e do aluno, possibilitando melhores resultados e maior produtividade do ensino. Ok? Muito bem, esse é o meu recado aí para vocês. Estou muito feliz de estar com vocês aí. Eu espero que tenham aproveitado o máximo possível dessa live. Por certo, estaremos nos encontrando em outras. Ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sim, irmã Selimar? Sim, estou tentando aqui. Pode coordenar aí agora. Eu estou tentando na sala aqui, meu notebook acabou ficando um pouco sobrecarregado aqui, por isso que ele está demorando um pouquinho, tá? Trabalhou demais hoje, foi o dia todinho, só atendendo, né? Os irmãos estão me ouvindo, tá me ouvindo bem, pastor? Eu estou ouvindo. Está ouvindo bem? Ok. Nós temos aqui agora para o senhor algumas perguntas. Alguns irmãos mandaram perguntas que estão fora do tema. Por exemplo, hoje aqui, se eu estiver até errado, o senhor me corrija, né? Acompanhando aqui o conteúdo, podem até me orientar, eu percebi que não temos o assunto relacionado ao planejamento fora da sala de aula. Essa aula é específica para plano de aula, como você preparar um plano de aula. Então, tem algumas perguntas aqui que algumas pessoas fizeram, como incentivar os alunos a ir para a sala de aula, então eu vou priorizar, tá, pastor Marcos Tuller, as perguntas relacionadas ao tema. Então, alguns irmãos, se não puderem, não fiquem chateados, mas eu vou priorizar, porque o pastor ele tem um currículo muito vasto, mas a gente vai focar nesse tema, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui do irmão Adriano, que ele faz o seguinte: a filosofia detrás de cada currículo seria como, por exemplo, no governo passado, no caso ele se refere ao PT, um sistema comunista, socialista? Se o senhor não compreender a pergunta, eu peço para o irmão Adriano ativar o áudio e perguntar, porque ficou bem resumido. Exatamente isso que ele falou. Inclusive, eu tenho lá agora, né, eu coloquei à disposição dos irmãos, uma nova visão brasileira, educacional brasileira, e a influência dessa visão brasileira, educacional, sobre a família, principalmente sobre a família evangélica. Não é? Então, eu falo sobre essas filosofias. Existem muitos teóricos da educação
cuja filosofia, que estão por trás das suas teorias, são filosofias ateístas, existencialistas, humanistas, que fazem com que, de uma maneira subliminar, os alunos possam até deixar de crer em Deus, não é? Então, quando a gente está trabalhando com esses teóricos, a gente seleciona aquilo que há de bom, conforme disse o apóstolo Paulo, né? A gente vai separar o que há de bom. Não é que nós vamos desprezar esses teóricos em sua totalidade, mas temos que ter muito cuidado. E é claro que o pai, né, os pais sempre orientam, quando for buscar uma escola, os seus filhos, não se atentem apenas ao currículo, às matérias, às disciplinas, mas procure saber qual é a filosofia que está norteando esse currículo. Porque pode ser que seja uma filosofia de um teórico que seja essencialmente existencialista. E aí pronto. Aí a matemática, a física, a química e a própria história vai ser tratada com essa ênfase. Pronto. Tem uma outra pergunta aqui. Irmão Adriano, se o senhor puder confirmar aí no chat, se foi isso mesmo a sua pergunta, eu lhe agradeço, tá bom? Caso o senhor realmente perceba que não foi isso, habilite o áudio e nos dê um retorno aí, um feedback. Enquanto o irmão Adriano aí se pronuncia, eu vou fazer a próxima pergunta, pastor. O irmão Vicente, nosso pastor Vicente de Paulo, ele pergunta assim para o senhor: professor Marcos, qual o melhor recurso para que haja um verdadeiro aprendizado? O recurso, não existe um melhor recurso, não existe a melhor técnica, existe a técnica, o recurso apropriado para determinada aula, em função de objetivos previamente estabelecidos e em razão também das condições da escola, a realidade da escola, a realidade da própria igreja, não é? Então, por exemplo, uma igreja que não tem a condição de comprar um data show. Não pode planejar a utilização de um data show se a igreja não pode. Sim. Não é? Então, o recurso ele vai ser de acordo com essas condições todas. Todos esses elementos precisam ser avaliados. Né? Então, por exemplo, se você não pode ter um quadro, né, pastor, não tem espaço, e nem o professor, a escola não tem como comprar um quadro, não tem como providenciar, né? Aí... Eu gosto muito desse assunto de recursos, porque os professores, eles às vezes buscam algumas justificativas, e eu aperto dizendo que não há justificativa, né, para o educador cristão. Então, você não tem, por exemplo, um data show. Você vai encontrar em algum lugar, um projetor de slide. Você vai encontrar lá como é que se diz? Até esqueci o nome, o projetor, retroprojetor. O que você vai fazer? O que é a essência desse recurso, tá? Data show? É promover a expectativa do aluno, a curiosidade. Ele fica ali naquela expectativa. O que vem agora? Qual é a próxima imagem? O próximo vídeo? Qual é o próximo ponto? Porque as coisas vão chegando aos poucos, né? E vai gerando aquela expectativa. A expectativa, ela é maravilhosa em termos educacionais. Então, o que acontece? Lá no outro recurso, que você pode adquirir hoje por R$100, R$200, não sei quanto, né? Você terá mais trabalho, mas a expectativa é a mesma. É a mesma. Por exemplo, você vai ter que pegar uma transparência, você vai desenhar uma coisa, você vai colorir, você vai cortar a transparência em tiras e colocar ali um papel opaco, não é? Para criar uma situação de sombra, né? Aí você vai puxando tira por tira e vai trazendo os elementos que você quer. Vai aparecer lá... Hã? Eu chamo isso de cards. Cards. Eu faço papéis mesmo de papel ofício, e aí eu para os alunos, né? Dependendo, sendo tópico ou qualquer coisa, na hora lá uma dinâmica, e aí eu faço com que os alunos participem e ele fique ali ligado naquele tema, né? Para ele ficar pensando, se ele for falar
Ele vai ficar pensando e prestando atenção na aula para poder, quando chegar na hora, falar bem, né? É uma estratégia também. A expectativa é a mesma, o recurso é outro. É mais antigo, mais barato, a igreja pode comprar, vai trabalhar, é chamado de máscara, agora que eu lembrei, é a máscara. Você coloca tudo ali na folha, né, no papel transparente, quem usou o retroprojetor sabe o que eu estou falando, vai colocar vai colar e vai puxando as tiras. E aí as tiras vai aparecendo somente o que você quer, a parte que você quer. Então vai gerar a mesma expectativa. Mas se você me diz assim, peraí, mas a minha igreja não pode comprar um retroprojetor. Tem quadro de giz? Tem. Então, a mesma coisa, vai chegar mais cedo na escola dominical. Vai desenhar no quadro o mapa, o gráfico, o infográfico, os pontos, subpontos, vai colocar tudo direitinho, vai comprar aquele papel 40 quilos, vai recortar em tiras, vai colar com durex em cima do quadro, das partes que você quer demonstrar, e vai descerrando, vai tirando tira por tira, e vai mostrando as partes que você quer mostrar, gerando expectativa também. Então, não tem jeito. O que falta, às vezes, é criatividade do professor e também vontade mesmo de ensinar. Porque o plano da aula, né, pastor Marcos Tuller, ele é um tempo que você dedica além do estudo, né? Então, muitas vezes a gente não dedica esse tempo a planejar uma aula, a preparar esses recursos, e quando a gente chega na hora, o improviso toma conta. Mas olha só, aqui o irmão Daniel está fazendo uma pergunta, ele está pedindo para o senhor uma dica. Dentro do plano de aula, é possível o professor, ele, assim, tentar entender que o aluno, é aquele aluno mais assim, eu acho que ele quis dizer aquele aluno mais tímido, que não quer responder as perguntas. Como uma das estratégias do professor é a gente fazer perguntas para provocar o aluno, ele responder, e a gente criar ali, né, um ambiente para desenvolver o assunto. Então, aquele aluno que não quer responder, você tem alguma dica aí para eles incluírem no plano de aula? Olha, eu gosto muito de trabalhar para poder provocar, né? Provocar. O professor é um eterno provocador, né? A palavra é pró, né? Pró-evocar. Ou seja, trazer para a sua frente. Olha, vem cá aqui, vem para cá, vem para cá. Vem aqui, olha, fica aqui na frente aqui. Isso é provocar, né? Pró-evocar. Então, nós provocamos os nossos... Eu gosto de provocar com painéis, como, por exemplo, colocar os alunos para pesquisar determinado assunto. Eles se tornarão especialistas. Eu chamo de painéis parlamentares. Ou seja, os alunos se tornarão especialistas sobre determinado assunto. Lógico que é plano, tem que fazer anteriormente, tem que planejar isso anteriormente. Então, os alunos vão se preparar, vão estudar, né, e se tornar especialistas. Então, coloca lá na tribuna 3 especialistas e coloca justamente aqueles mais tímidos, para que eles sejam provocados a ter que falar de qualquer jeito, né? Também existe também a questão da pergunta circular. É uma outra técnica muito interessante, uma dinâmica interessante. Você faz uma pergunta, coloca os alunos em círculo, e todos eles terão de dar algum tipo de resposta a essa pergunta, um por um. Então, você vai provocar também uma situação em que esse aluno tenha de participar de alguma forma. O pastor Marcos Tuller, aproveitando esse tema aí de provocar, o nosso irmão Vitor, ele está fazendo uma pergunta aqui, ó, que é relacionada a isso. O pastor Marcos Tuller, o senhor não acha que o que às vezes falta nas EBDs é a falta de se trabalhar nos alunos o maior crescimento do conhecimento e das habilidades intelectuais, ou seja, que eles saiam sabendo e não só repita as lições? Olha, eu concordo plenamente. Pode programar isso no plano de aula dele, pastor? Essa tem sido a base do meu trabalho, né, que é fazer o aluno pensar. É ensinar o aluno a pensar e não ensinar o que ele deve pensar. Os políticos, né, os nossos governantes, às vezes, querem, e líderes também evangélicos, alguns falsos líderes cristãos, querem fazer com que os nossos alunos pensem o que eles pensam, não é? E Jesus nos ensinou a pensar com autonomia, a pensar por conta própria.
Jesus se valeu de técnicas em que ele provocava o tempo todo os seus discípulos. Não é? Ele fazia perguntas em que ele já imaginava quais seriam as possíveis respostas. E ele ficava, então, focando o tempo todo e reargumentando essas respostas. Vejam só que coisa interessante. Muito interessante. Ele já fazia isso. Né? Pastor, o irmão Azael é o seguinte, o professor ele deve considerar uma contextualização que inclua, por exemplo, questões culturais, econômicas, físicas, sociais, aquilo que o senhor mencionou naquele slide sobre a questão dos alunos. Como é que o professor ele pode incluir no plano de aula dele esse cenário, né, essa contextualização? Sim, isso vai entrar na seleção de conteúdo. Né? Sim, importante. O autor, nas lições, no nosso caso, né, na escola dominical, nas lições bíblicas, nós acompanhamos um currículo já previamente estabelecido, promovido por uma determinada editora. Então, lá tem os comentaristas e eles escrevem seus conteúdos, enfim, e tal, está ali tudo direitinho. Só que você vai pesquisar, você vai se lançar a pesquisa, você vai somar essa pesquisa às suas próprias experiências, os seus conhecimentos anteriores sobre aquele assunto, não é? Então, você vai ter diante de si um novo conteúdo. Esse novo conteúdo vai exigir de você que você faça um novo esquema, ou seja, um novo esboço. E é claro que você vai fazer aplicações novas também, contextualizações novas. Sim. Ou seja, no seu plano, você vai anotar ali o conteúdo, essencialmente as partes dele, e você vai colocar ali também as aplicações de acordo com a realidade da sua igreja, da sua região, da sua escola dominical e da sua especificamente. Amém. Pastor Marcos Tuller, para concluir, uma última pergunta. Nós temos aqui na sala muitos superintendentes, inclusive agora o nosso vice-superintendente, pastor Desanilton Basílio, mandou uma pergunta interessantíssima, não posso deixar de fazer uma pergunta para o senhor. Veja bem, hoje nós temos um contexto de que não é avaliado essa questão do plano de aula, certo? Por exemplo, o dirigente ou o superintendente, ele não exige que o professor apresente um plano de aula, que os professores apresentem um planejamento, né? Tem até um irmão que fez uma pergunta aqui também, acerca de como é que a gente pode incentivar esses professores a fazerem planejamento. Tem professor que não quer, eu já passei por isso na minha equipe, certo? E aí o pastor Desanilton pergunta o seguinte para o senhor: como é que eu posso avaliar o professor pelo seu plano de aula? Como é que o nosso dirigente, superintendente, consegue olhar para uma aula e saber se o professor fez um bom plano de aula? Isso é legal e talvez eu surpreenda alguns de vocês. Eu não gosto, né, por princípio, que nada em termos educacionais seja força. Não é porque não funciona a educação não funciona nada à força. Então, o que acontece? Você vai ensinar a fazer o planejamento. Você vai ensinar, você vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes, até ele aprender, ok? E você não vai exigir que ele tenha presente, como nas escolas seculares. Os professores reclamam o tempo todo dessa burocracia de ter que apresentar planos. Sabe o que eles fazem? Eles fazem planos que não são executados, que não são cumpridos. Eles são proformas, só para poder cumprir o protocolo, são protocolares, porque isso é exigido deles. Então, isso não pode acontecer na escola dominical, porque nós ensinamos a palavra de Deus. Então, não é necessário cobrar, é necessário ensinar a fazer. Como você vai... É simples. É só você ficar na sala de aula dele um pouquinho. Se você for na... Você vai perceber se ele tem plano ou não. Mas com maior naturalidade você vai saber quem é o professor que fez plano e quem não fez, simplesmente assistindo a aula dele. Muito bom. Pastor Desanilton, por gentileza, habilite seu áudio. Pastor Desanilton, Basílio. Pois não, Silemar, com áudio habilitado. Pronto. Quero agradecer ao pastor Tuller pela resposta, mas meu questionamento aí já faço-lhe os agradecimentos pelo um plano excelente, um professor à altura que nós temos
nessa noite a nos transmitir esta aula, essa palestra tão importante. Abraço, meu pastor, o Senhor continue te abençoando. Amém. Obrigado, pastor. Fica com Pastor Deus. Marcos Tuller, em nome de todos os professores, como eu também sou professora, queremos agradecer ao senhor essa tão rica aula. Quero dizer aos irmãos que no YouTube vocês procurem lá, Marcos Tuller, pastor Marcos Tuller, ele está diariamente, praticamente, tem dia que o pastor Marcos Tuller solta vídeos bem rápidos, dando dicas para nós professores. Inclusive, pastor Marcos Tuller, eu tenho compartilhado esses seus links nos nossos grupos. Nós temos os grupos de docentes e professores, inclusive eu estou em outros grupos que os irmãos estão compartilhando os vídeos. Irmãos, são ricas dicas, muito rápidas, que a gente memoriza e é de fácil aprendizado. Também vão no site do pastor Marcos Tuller, ele deixou aí a promoção para os irmãos, para quem entrou por último e está aqui conosco na sala, ele deixou uma promoção do curso online dele, que está lá na página, você pode ir até amanhã, até meio-dia, né, pastor? Meio-dia, vou deixar até meio-dia a promoção. É promoção mesmo, relâmpago. Tá ok. E em nome da superintendência, né, eu sou da parte de comunicação e projetos, eu quero lhe agradecer por participar desse nosso projeto. Estarei também participando da sua aula, que o senhor vai dar lá no grupo EBD. Pastor André, né? EBD, EBD o quê, pastor? Como é o nome? EBD em questão. EBD em questão. Eu vou estar lá assistindo sua aula, em nome de Jesus, tá certo? Se os irmãos quiserem pedir o link, eu encaminho para vocês também. Vou falar especificamente sobre técnicas apropriadas para a classe de adultos, professores de adultos. Coisa boa, coisa boa. Pastor Marcos Tuller também tem uma parte do site dele lá, irmãos, que é da parte infantil, tá certo? Quem for do Ministério Infantil, ele também atua nessa área, tá bom? Pastor Marcos Anísio, nosso vice-superintendente também, irmão José Carlos, quero devolver para vocês o trabalho e agradecer em nome de Jesus pela oportunidade. Pastor Marcos, é um sonho realizado mesmo, teu e eu tenho certeza que o pastor Marcos Anísio vai dizer isso aí, eu vou até dar um spoiler, ele vai convidar o senhor depois para vir pessoalmente. Amém, pastor Marcos? Irei com prazer. Pastor Marcos, habilite seu áudio. Eu tenho muita saudade desse contato com o povo, com os irmãos, com os professores, não é? Nós temos realizado muitas lives, mas não é a mesma coisa do contato pessoal, né? É verdade, é verdade. Será que o pastor Marcos caiu o áudio dele? O Zé Carlos está por aí, enquanto ele habilita. Se o senhor puder habilitar todo mundo. Está habilitado. Certo. E o irmão José Carlos, nosso vice-superintendente, habilita aí o seu áudio, por favor. Estamos aqui. Pronto. Eu vou ver aqui se o pastor Marcos caiu a conexão dele. Não, ele está aí. Ele está aí. Opa! Eu estou aqui. Ah, tá certo, pastor. Então tá com o senhor de volta ao trabalho, viu? Deus abençoe. É de Marco para Marcos. Muito bem. Então, só nos resta agradecer a Deus e agradecer ao pastor Marcos Tuller pela feliz oportunidade e, como a irmã Silemar já adiantou, querendo Deus, assim que for possível, pastor, nós esperamos tê-lo aqui de forma presencial na nossa igreja, para nós, tá? Juntando esses professores, esses coordenadores, esses dirigentes, vice-dirigentes, dirigentes de congregação, para estarmos recebendo mais da parte de Deus e o Senhor sendo esse instrumento, querendo Deus, logo que passe esse período tenebroso que estamos atravessando, mas querendo Deus, logo ele estará sendo dissipado e estaremos juntos. Né? Me permita fazer a leitura de um versículo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, diz: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Faça-se também para a edificação. Eu acredito que essa reunião online também foi para a edificação. Foi tudo para nossa mais sincera gratidão. E, como eu costumo dizer, a recompensa, ela vem do alto. Irmão José Carlos. Graças a Deus. Diga, pastor Marco Anísio.
suas considerações, sua palavra. Não, só agradecer, evidentemente, aí esse arcabouço de informações que vem trazer para o nosso celeiro, né? Enquanto o pastor Marcos Túlio está falando aí, eu estou visualizando a minha classe, né? Estou olhando para ela e ver o que é que eu vou fazer para dar uma melhorada ainda, né? Porque sempre melhorando, né? Sempre melhorando, tá certo? Muito obrigado, uma paz do senhor e uma boa noite para o senhor, viu, Marcos Túlio. Também. Um abraço para todos vocês. Estou muito feliz por ter participado desse evento, não é? Agradeço a Deus por essa iniciativa, essa visão educacional de vocês. Que Deus abençoe vocês, a igreja de vocês. Amém? Muito obrigado. Amém. Pastor Marcanise. Pronto, irmão José Carlos. Fica à vontade. Vamos concluir. Vamos pedir ao nosso pastor Desonildo para estar orando por todos nós. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, no nome de Jesus, o Teu Filho, pela Tua bondade, pela oportunidade de participarmos desta aula de suma importância, dar-nos uma noite tranquila, um sono reparador e nos dar condição de estarmos prontos para o dia do arrebatamento. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, meus irmãos. Até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Pai. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Pastor Marcos. Amém. A paz do Senhor. Pode contar comigo aí, pastor. Amém. Prazer,